E aí, tá pronto para saber como é que faz para se tornar um consultor de valores imobiliários? Nesse vídeo eu vou te explicar como se tornar um consultor de valor imobiliário pessoa física e pessoa jurídica, tá? Então, primeiramente, vamos focar em pessoa física e aí a gente vai sempre deixar memorizado qual é a instrução CVM que diz sobre esse assunto, tá? Então, instrução CVM 592, ela vai tratar extensamente sobre esse assunto com todos os detalhes, inclusive peço que você dê uma lida, dê uma olhada, que realmente tem bastante coisa. Aqui é realmente o mais objetivo, o mais importante com relação à consultoria, tá bom? Então, começando, o artigo 13 é o que fala sobre o consultor de pessoa física. Então, ele vai me dizer que para você se tornar um consultor, você precisa ser domiciliado no Brasil, tá? Você precisa ter um curso aí de ensino superior, tá? Precisa ser graduado. Você precisa ter sido aprovado num exame de certificação, tá? Então, aqui a CVM ela coloca como o exame de certificação o CEA ou o CFP, tá? Então, o C é especialista de investimentos, né? E o CFP aí o de planejador financeiro, tá? Então, são duas provas realmente com bom conteúdo técnico, tá? Bem relevante. Então, o C, você está falando aí de uma prova de 60 questões, o CFP uma prova de 140 questões, tá? Então, são conteúdos que realmente agregam ao profissional e não à toa a CVM decidiu por escolher essas certificações como sendo essenciais, tá? Obviamente, ter reputação ilibada é um dos critérios, tá? Não estar inabilitado ou suspenso, tá? Para ir cargos em instituições financeiras. E aí não haver sido condenado por nenhum dos crimes que ele cita aqui, tá? Então você não pode ter nenhum tipo de condenação, porque realmente você não tem como ser aprovado e se tornar um consultor. E aí, não pode ter nenhum impeditivo com relação à administração dos seus próprios bens, né? Que aí, se os seus bens estão bloqueados, você não vai ter condição de administrar legalmente aí o bem de terceiro, tá bom? E também não estar inadimplente na entidade administradora de mercado organizado, no caso a B3, tá? Então você não pode estar devendo aí para a B3, porque vai ser algo que vai te excluir de se tornar um consultor, tá? Então, basicamente é isso, não tem muita coisa, mas é mais do emaranhado de artigos que tem lá na CVM 592, então resolvi trazer para você para ficar mais claro, tá? Então, isso é para se tornar consultor pessoa física, tá bom? Vamos olhar agora a pessoa jurídica? Vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? Pessoa jurídica, no caso, obviamente, a mesma instrução, tá? Só que aí a gente vai estar falando do artigo 4, tá? Então, o que essa consultoria pessoa jurídica precisa ter para se tornar, né? Então, ela precisa estar com sede no Brasil, obviamente, ter o seu objetivo social como uma consultoria de valores imobiliários, tá? Isso é bem importante. Uh, e aí um detalhe importante, né? Quando você abre uma consultoria de pessoa jurídica, você precisa ter uma outra pessoa com um cargo de diretor estatutário, tá? Então essa pessoa é que vai ter aí atribuição como responsável aí da consultoria, tá? Inclusive esse diretor ele precisa ser um consultor de valores imobiliários pessoa física, tá? E aí ele segue o artigo 3 com todas aquelas condições, tá? Mas precisa ter essa separação aí dentro da pessoa jurídica, tá bom? Uh, Atribuir a responsabilidade pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e das normas estabelecidas por essa instrução a um diretor estatutário. Então, como eu mencionei, esse diretor estatutário vai ser o responsável legalmente por essa consultoria pessoa jurídica, tá bom? Constituir e manter recursos humanos e computacionais adequados ao porte e à área de atuação da pessoa jurídica, perfeito? E aqui um detalhe mais burocrático, que não vem ao caso. Então, qual que é até na prática, qual é a diferença entre ser um consultor pessoa jurídica ou uma pessoa física? Basicamente é o custo, né? Pessoa jurídica você precisa ter uma estrutura para ter uma empresa, né? Então você necessariamente vai precisar de mais capital. Você precisa a parte burocrática de uma empresa, você precisa ter a parte de contabilidade, né? Então você precisa ter a parte de contratos, né? Então você precisa de uma demanda maior de pessoas, uma demanda maior de capital para fazer esse investimento, tá? Diferentemente da consultora
de pessoa física, onde você tem aí um custo para manter a sua certificação, a sua regulamentação, óbvio, né? Em contrapartida, você não tem muitas empresas no mercado que aceitam consultores de valores imobiliários, né? Então, ambos têm prós e contras, tá? Então, enquanto na pessoa jurídica você tem um custo muito elevado, na pessoa física o custo ele é seu, porém você não tem muitas empresas parceiras que podem te ofertar, te dar toda a parte operacional, né? No caso aqui a gente é bem exceção porque a gente acredita muito nisso e a gente realmente quer trazer cada vez mais esse modelo aí pros clientes brasileiros, para os investidores brasileiros, tá? Então, basicamente é isso. Espero que tenha ficado claro para você. Continue acompanhando a nossa trilha, que tem muita coisa ainda boa por vir. Valeu? Um abraço. Até a próxima.